Oi? Oi, eu sou o Joaquim. E como é que é teu nome? E o teu? Fabrício. A gente vai... Luciano, desculpa, esqueci de falar no microfone. Opa. Então, para não esquecer, microfone ou no queixo ou na frente da boca, assim. Assim é bom. Aí, a gente é da Rádio MTC e estamos aqui diretamente da José Jacinto Cardoso, é isso? E aí a gente vai te entrevistar. Tu é secretário adjunto, secretário de educação, e tu é secretário de educação, é isso? Isso mesmo. O que um secretário de educação faz assim no adjunto, só para interar? O secretário de Educação, ele coordena toda a educação do município. Então, o secretário de Educação da rede municipal, ele tem que coordenar o trabalho de todas as escolas, todas as creches do município. Na nossa rede de ensino, que vocês são de uma escola, estamos em outra escola, são 124 unidades educativas que nós somos responsáveis pela parte de pessoal, pela parte pedagógica, pela matrícula dos estudantes, por analisar quanto que a nossa cidade precisa de escolas, quanto que os estudantes precisam de aulas. Então, a Secretaria de Educação coordena todas as escolas. E o adjunto, como se fosse um vice-secretário, colabora de maneira colaborativa, eu e a Fabrício e toda uma equipe, porque a gente tem sempre lá na secretaria um mantra de que ninguém faz nada sozinho. Então, nós temos uma equipe na educação infantil, na educação fundamental, nas questões estruturais, nas questões de RH, nas questões financeiras. A gente faz a gestão de maneira coletiva para que as coisas possam funcionar. Entre eu e ela, a gente tem uma divisão. A Fabrícia cuida um pouco mais da parte pedagógica, dessa parte institucional, e eu cuido da infraestrutura e da manutenção de todas as nossas unidades educativas. Então, geral, tudo que envolve educação é com vocês. Da educação do município. No nosso município, nós temos a educação municipal, que cuida as creches e escolas do 1º ao 9º ano e a educação de jovens e adultos. Além disso, a gente tem o ensino médio, que é uma responsabilidade do Estado. A educação fundamental também é responsabilidade do Estado, então eles têm algumas escolas de 1º ao 9º, e a educação superior, que aí são as privadas do Estado e também federais. Então, a educação tem vários níveis, dos quais nós respondemos diretamente pelas escolas e creches municipais. E uma dúvida, qual foi a escola mais difícil de vocês conseguirem trabalhar em cima? Não só de construir, mas, por exemplo, de colocar professores, de infraestrutura. Qual foi a mais difícil de vocês conseguirem trabalhar em cima? Todas as nossas escolas, elas possuem desafios. Então, cada escola tem um desafio específico. Às vezes é na infraestrutura, porque às vezes é uma obra, como o Luciano disse que cuida, é uma obra muito antiga, então a gente precisa cuidar melhor da infraestrutura. Todas as outras têm um pedagógico que a gente precisa cuidar, então às vezes também, né, da educação de jovens e adultos, a gente buscar que a gente tenha esse público, que não fique ninguém sem ser alfabetizado na nossa cidade. Então, cada uma tem um desafio específico, mas elas não são difíceis, elas são desafiadoras. E aí a gente tem que trabalhar muito para conseguir superar esses desafios. Joaquim, né? Deixa eu te dizer que, do ponto de vista estrutural, talvez a mais desafiadora tenha sido a Darcy Ribeiro que a gente fez esse ano, que a gente construiu um prédio de 3.020 metros quadrados, que hoje tem quase 900 estudantes naquela escola, em 42 dias. Então, você imagina se construir uma escola que é maior do que essa aqui, Jacinto Cardoso, em 42 dias, e preparar nesse processo um concurso, chamar profissionais, montar equipe, selecionar estudantes. Foi a escola mais rápida construída na história da América Latina. Então, se você for falar em desafiador, a construção tanto do projeto pedagógico, da equipe, da comunidade educativa que ela foi formada, quanto da obra, a Darcy Ribeiro foi a mais desafiadora. Aquela nova do Rio Vermelho, né? Exatamente, a nova do Rio Vermelho. Então, assim, e qual foi a trajetória de vocês para chegar no cargo? Quanto vocês tiveram que... Qual foi, tipo, a parte mais desafiadora, mais difícil para vocês chegarem no cargo?
Eu sou professora, então eu tenho uma trajetória toda como professora. Sou professora da educação infantil, lá dos pequenos de 0 a 6 anos. Então eu fui professora, depois eu fui trabalhar na Secretaria de Educação como assessora pedagógica. A assessora pedagógica, ela faz assessoramento pedagógico aos profissionais nas unidades. Depois eu fui diretora de 2 creches, abri uma creche também lá em 2014. Voltei a ser assessora, fui diretora de gestão de pessoas. A diretora de gestão de pessoas, ela faz todo o RH da educação, ou seja, seleciona os profissionais, faz os processos internos dos profissionais na prefeitura, na Secretaria de Educação. E aí fui subsecretária no início desse ano e acabei depois sendo convidada para ser secretária. Por que a gente chega até isso? Pelo compromisso, pela responsabilidade que a gente assume junto ao município como profissional desse município. Então, esse é o grande desafio, a gente conseguir olhar a nossa rede como um todo, não só como professora de sala, mas como um todo, e aí chegar nesse patamar onde a responsabilidade é por todas as escolas. A minha trajetória foi um pouco diferente da Fabrícia. A minha vida inteira, como eu disse aqui na abertura, eu fui do movimento estudantil, então a minha vida na educação foi como militante do movimento estudantil. Em 2017, então, o prefeito Jean me convidou para ser o secretário adjunto de educação, eu assumi como secretário adjunto. Depois eu fui para a saúde, o prefeito me convidou para coordenar toda a vacinação durante a pandemia. Eu fiquei como secretário adjunto da saúde por 2 anos. Depois retornei para a educação, voltei esse ano para novamente ser o secretário adjunto e ajudar a cuidar de toda essa rede maravilhosa que a gente tem. E há quantos anos vocês trabalham na política? Rapaz, eu trabalho na política desde os meus... Não é que eu trabalho na política. A política não é um trabalho. A política é uma decisão na tua vida. Eu tomei a decisão de militar no movimento estudantil com 16 anos. Isso em 1988, de maneira objetiva, mais concreta e organizada. Mas lá nessa época, tinha saído da ditadura militar, tinha toda uma reconstrução de grêmios estudantis. Eu comecei a minha militância na democratização, na redemocratização, construindo grêmios estudantis nas escolas. Isso em 1988, tenho 51 anos, então comecei com 16. Já se vão, então, 35 anos de militância política, o que não quer dizer militância partidária. E eu digo a vocês, como professora, que educar é um ato político. Já dizia lá nas suas estruturas de conceito do nosso Paulo Freire. Então, educar é um ato político. Então, a gente está na política, mas a política educacional. Né, para além do que o Luciano falou de política só partidária, claro que nós estamos em cargos, né, que também estão vinculados à política, né, mas a gente tem como educação um ato político. O que significa Grêmio Estudantil para vocês? Bem, eu acho que eu disse muito bem, o Grêmio Estudantil é um espaço de construção de mundo, na minha visão. Né? É um espaço onde os estudantes são protagonistas. Eles começam a ter uma experiência de democracia participativa, colaborativa, coletiva, onde vocês são protagonistas para construir uma sociedade melhor. Então, eu entendo que a escola, que é o primeiro espaço organizativo que tu vive depois da tua família, onde tu tem uma experiência com o contraditório, com as pessoas que pensam diferente, de aprendizagem, é o lugar onde tu tem que ter voz para que tu dê também o teu tom na construção desse homem novo, dessa mulher nova, dessa sociedade nova. Eu entendo que o Grêmio é esse primeiro espaço onde o estudante é protagonista nessa construção. Da mesma forma, né? Entendo que o Grêmio Estudantil, ele fomenta isso, dar vez e voz aos estudantes e que eles compreendam nesse espaço de diálogo e de discussão como que se faz, né, um verdadeiro diálogo contraditório, quando que a gente pode chegar a um consenso. Então, é um espaço de discussão privilegiado, onde vocês aprendem o que é democracia, o que é cidadania, o que são direitos, o que é ser crítico, o que é estar nesse mundo buscando os direitos. Mas, principalmente para mim, é dar voz aos estudantes, dar voz a cada um dos estudantes para ele poder tomar decisões de forma deliberativa. Eu queria apontar uma coisa que, primeiramente, acho essas pessoas muito inspiradoras, porque, particularmente, eu gosto muito de estudar política, é uma coisa que eu estudo, e o que vocês falaram da organização de um espaço político
Eu achei muito interessante. Eu queria pontuar que nem diria o político professor Karl Marx, sem organização não há nada. E queria que vocês deixassem uma mensagem, por favor, para os estudantes que estão assistindo, que gostariam de fazer a diferença no movimento estudantil e tanto na sociedade. Eu deixaria um recado de que a cidadania ela só se expressa no diálogo, na inclusão, no respeito às diferenças, na diversidade e no protagonismo, como a gente sempre fala, o Grêmio ele trata do protagonismo. Então, o que eu deixo é que cada um seja protagonista da sua própria vida, mas que também entenda o contraditório, que seja inclusivo, que corra atrás das políticas realmente afirmativas, que lute contra a desigualdade social, desigualdades, seja antirracista, seja anticapacitista, que os estudantes busquem uma sociedade inclusiva. Eu vou contar para você uma frase que eu escutei quando eu tinha 16 anos, eu falei ela esses dias num evento que a gente participou. Quando eu tinha 16 anos, eu fui numa palestra em Porto Alegre de um promotor público chamado José Paulo Bisol, e ele, numa altura, alguém perguntou para ele o que era política. E qual que era o papel do político na sociedade? E político, volto a dizer, nunca entenda o político como algo que é partidário, porque o político tu faz nas relações que tu vai construir na tua vivência. E nessa frase que ele nos disse, ele falou o seguinte: o verdadeiro político não é aquele que distribui a água do rio em baldes, mas aquele que ensina o povo que o povo é dono do rio. Ok? Então eu penso que os nossos grêmios estudantis estão aí para ensinar que vocês são donos do rio. E que nada que alguém faz para vocês é um presente, é tudo resultado de conquista, de luta. E é para isso que existem os grêmios, para que eles construam uma luta assim, respeitosa, democrática, plural, afetiva, com empatia, olhando para o mundo novo, com mais paz, harmonia, menos violência e intolerância, mas sim, que ela seja resultado das conquistas que vocês são protagonistas para fazer. Obrigado. Uma coisa que até agora me inculcou, que eu queria ter falado antes, é uma salva não muito grande, de uma palma para ti, que ajudou tanto na pandemia distribuindo as vacinas. Não é para mim, nas vacinas, não é, o trabalho da vacinação foi um trabalho muito coletivo, de uma população muito consciente, de trabalhadores na saúde muito dedicados e que colocaram a vida em risco em todo momento para proteger as pessoas. Então, a vacinação foi um grande exemplo coletivo de luta a favor da vida. E para encerrar aqui, muito obrigado por terem aceitado a nossa entrevista, vindo aqui com a gente. Queria dar um bom resto de manhã para vocês. E muito obrigado, vocês são pessoas muito inteligentes, adorei a mensagem que vocês passaram. Rádio MTC, enfim, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde.